Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos aqui mais uma vez para trazermos a palavra de Deus para você que está ouvindo, está nos ouvindo nos 195 países do globo, as pessoas que estão assistindo no YouTube e assistindo também, no grupo Oração e Palavra. Nós agradecemos agora a oportunidade que nós temos de trazer essa palavra para você que está nos ouvindo, que está recebendo essa palavra. Hoje é o dia que fez o Senhor. É um dia de júbilo, dia de alegria, de paz, de prosperidade. E nós temos que nos lembrar, meus queridos, de uma coisa muito simples. Nós temos oportunidade de fazer a diferença no dia que se chama hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de falta de carinho, de falta de amor, de falta de afeto. A interação das pessoas não está ficando mais como era antes. A interação, o respeito pela pessoa humana não está tão pujante quanto nós precisamos que ele esteja. Nós vamos meditar na palavra que está em Marcos capítulo 10, versículo do 13 em diante. E nesse instante eu quero agradecer pela vida do meu irmão Josué. Josué, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida do teu filho, Pai, que está aqui neste momento, Senhor, para que nós façamos, para nós trazermos essa palavra, Senhor, na tua maravilhosa presença, Senhor. Pai, obrigado pela vida do irmão Josué, que ele possa dar, Senhor, o melhor que ele tem dentro do coração nesse dia que se chama hoje. Eu te agradeço também, Senhor, aqui pela a família do pastor Manuel César Barbosa, o Cezinha da Casa do Pai, a pastora Selma e Davi, Daniel e Laísa, que são os filhos. Em nome de Jesus eu agradeço, Pai, pela acolhida desse povo na minha vida, Senhor, pelo entendimento, a direção, conforto e consolo que eles têm me dado, Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo. A vida da pastora Maria Véria, que está saindo em missão agora para o Amazonas, fazer um treinamento da MCM lá no Amazonas, em Manaus. Em nome de Jesus, Pai, agora eu declaro a vida desse povo coberta, Pai, desse povo que vai lá. São mais de 20 pessoas que vão, Senhor. Mas a nossa pastora Vera, Senhor, ela vai fazer esta viagem, Senhor, agora. E nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade dela, Senhor. Tua filha está ali recebendo aquele conhecimento, aquele treinamento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço também, Pai, pela vida da pastora Elba, seu esposo, e Lucivaldo. Em nome de Jesus, irmão Lucivaldo, um abraço, meu querido, Deus te abençoe. Muito bem, meus queridos, agora nós vamos trazer uma oração, Pai, que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que eu me constranja, Pai, desta situação, Pai, que eu estou aqui, Pai, me colocando na Tua dispensação, Senhor, para trazer a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Meus queridos, nós vamos trazer essa palavra para a família. Ela é voltada para a família, tanto é que as pessoas que nós estivemos aqui agradecendo
agradecer a vida, a saúde da minha mãezinha, evangelista desse projeto, Antônia da Costa Bonfim, e da avó Brígida. E nós te agradecemos, Pai, pela vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Irmão Josué, faça a leitura do todo, depois nós vamos versículo a versículo. É do 13 ao 15. Boa noite a todos, gente. Vamos lá. 13 ao 15. Pode ler até 16, pastor? Pode sim, tranquilo. Tá bom, vamos lá então. Marcos capítulo 10, versículos 13 até os 16. Então trouxeram algumas crianças para que tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim o pequenino, não embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que não recebeu o reino de Deus como uma criança, maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a no braço, impôs-lhe a mão e abençoava. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero que o senhor leia o 13, meu amado irmão. 13. Então trouxeram alguma criança para tocar, mas os discípulos repreendiam. Amém. Meus queridos, nós vamos entender essa visão foi de João Marcos acerca de Jesus Cristo, que Jesus Cristo estava ali abençoando as pessoas, impondo as mãos, e os discípulos de Jesus Cristo começou a impedir que as crianças chegassem até Jesus Cristo. Essas crianças aqui, meus queridos, eles representam nós espiritualmente, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo. E isso significa que quando nós temos oportunidade de nos achegar a Jesus Cristo, nós temos que chegar como crianças na pureza, como crianças na obediência, como crianças pela sede da palavra, como crianças que estão buscando o leite espiritual. Nós temos que ser essas crianças. Essas crianças somos nós, meus queridos. Ali estavam crianças físicas. E quando nós observamos o contexto, a situação em que estava acontecendo aquilo ali, nós ficamos assim maravilhados com o ensino de Jesus Cristo, com aquilo que Ele tem trazido na minha e na sua vida, para que nós possamos receber de Deus aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, aquilo que Deus tem nos dado através da palavra. Meus queridos, quantos de nós tem causado embaraço para as crianças chegarem até Jesus Cristo, criando situações, criando falta de oportunidade, criando embaraços da vida cotidiana para que as crianças não cheguem a Jesus Cristo? Como assim, apóstolo?
de maneira simples. Nós simplesmente queremos trazer cargos, fardos pesados que nós não conseguimos carregar. Nós queremos colocar nas crianças espirituais que se converteram a Jesus Cristo. Nós não permitimos que essas crianças se acheguem a Jesus Cristo para receber dele. Nós é quem queremos dar, e está errado. Não é pelo meu entendimento ou pela a nossa fala especial que as pessoas vão receber. Não, não é. Pelo contrário, muitas vezes nós vamos chegar e o Espírito Santo vai mandar que a gente se cale, para que ele possa trabalhar no coração dos novos convertidos, das crianças espirituais, até mesmo das crianças que são pequenos mesmo. Eu tenho convivido, né, com jovens e crianças, e eu vejo assim a pureza do coração deles, quando não são corrompidos pelos afazeres, pelo o fazer, pelo o estar no mundo. Tenho observado isso, né? Aqui, onde eu estou hoje, né, gravando isso aqui, que eu não estou em casa, estou em um outro lugar aqui da cidade, na casa do pastor e da pastora, do pastor César e da pastora Selma, e eu convivendo com os filhos deles. A oportunidade que a gente tem de conversar com eles, de interagir, o respeito que eles têm pela palavra, porque estão sendo criados desta forma. Aí a gente fica maravilhado, porque nós temos o Daniel, que é o mais novo. Toda hora que eu chego num lugar, ele: você quer que eu lhe ajude? Eu lhe ajudo. E isso aqui é criação, meus queridos. É criação. E ele foi criado desde pequeno desse jeito. A Laísa e o Davi, do mesmo jeito. Isso significa o que? Significa criação, meus queridos. Eles não foram embaraçados ainda quando crianças no caminho que deviam andar. Eles foram ensinados no caminho, vendo exemplo. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos que as pessoas demonstrem uma coisa que eles não aprenderam. Hoje de manhã eu conversava com a pastora e nós falando sobre essa situação de que as pessoas, eles muitas vezes não têm o costume, ela me falando sobre pessoas que não têm o costume de ler a palavra. Aí a pessoa jamais vai conseguir alcançar um nível alto em Cristo, porque ele simplesmente desconhece quem é Cristo. Então, dessa forma, meus queridos, nós temos que não levar embaraço para as crianças. Irmão Josué, faça a leitura do 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim o pequenino, não o embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Jesus Cristo diz uma frase emblemática: não os embaraceis, porque dos tais das crianças é o reino dos céus, é o reino de Deus. Meus queridos, muitas vezes nós temos tentado fazer com que as pessoas que são novos convertidos em Cristo Jesus sejam embaraçados.
Embaraçados como? Já falamos um pouco sobre a questão de doutrinas, de tantas coisas, dogmas dentro da igreja, dentro da congregação, dentro da comunidade, que muitas vezes nós espantamos as pessoas. Quando o novo convertido, meus queridos, ele chega na igreja, ele acha que vai ser, por ele ser criança, por ele ser bebê, ele acha tudo maravilhoso. Tudo é maravilhoso para o novo convertido. E muitas vezes vem aquelas pessoas que têm dentro de si uma carga emocional muito pesada, uma carga emocional de muitas derrotas, uma carga emocional, e joga sobre os novos convertidos. Ah, não, você está pensando que isso aí é desse jeito? Você vai ver quando for daqui a 6 meses. Então, toda a carga de situação negativa as pessoas jogam em cima dos novos convertidos. E o que Deus diz através da palavra, que é Jesus Cristo, é: não embaraceis os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Meus queridos, nós temos lá na cruz do Calvário uma cena tétrica, uma cena medonha, uma cena extremamente difícil. Nós temos Jesus Cristo ali sofrendo o flagelo da cruz sem merecer, e nós temos nas laterais 2 homens. Um passa a ser novo convertido. Ele se converte a Jesus Cristo e vai para o reino dos céus naquele mesmo dia. E como é que funciona? Mas apóstolo, por que o senhor está dando esse exemplo? Porque aquele homem é uma criança na fé. Aquele homem, aquele ladrão que a tradição costuma chamar ele de Dimas, ele é novo convertido. E o que a palavra de Deus diz? Jesus Cristo diz aqui em Marcos capítulo 10, versículo 14: não os embaraceis. Não criem pedra de tropeço para os novos convertidos, meus queridos. É preciso que a gente tenha esse entendimento. O apóstolo Paulo nos alerta quanto a uma situação. Olha só como é interessante. Uns têm fé e comem carne, outros não têm fé ou têm pouca fé e comem legumes. Mas nós não devemos julgar nenhum e nem outro, porque aquele que faz, o faz para Deus. Nós precisamos, meus queridos, lembrar deste detalhe. Nós estamos vivendo um momento de extrema importância nas nossas vidas. Vocês sabem do que nós estamos falando. Vocês sabem do que nós estamos dizendo. Nós não precisamos. No momento em que nós estamos vivendo, meus queridos, tem havido muita pedra de tropeço na vida dos novos convertidos, na vida daquelas pessoas que nós teríamos que ajudar, segurar pela mão e ajudar a caminhar a 2ª, 3ª, 4ª milha com eles. E nós não estamos fazendo, nós estamos, pelo contrário, trazendo embaraço para essas pessoas, para esses jovens, para estas crianças, para estes bebês na fé. Nós temos trazido embaraço, meus queridos, criando situações que nós não conseguimos carregar. Fardos pesados que nós não conseguimos carregar. Nós precisamos compreender, meus queridos, que neste momento, esta oportunidade que nós temos de fazer segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus, nós precisamos agora auxiliar esses novos na fé, para que eles caminhem de forma eficaz.
Nós precisamos incentivá-los a ler a Bíblia. Nós precisamos incentivá-los a não buscar coisas para substituir Deus. Nós precisamos ensinar, meus queridos, mas de maneira simples, de maneira equalizada, equânime, de maneira oportuna, para que nós possamos receber de Deus, né, essas crianças, esses jovens na fé, para que eles possam crescer em espírito e em verdade. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Irmão Josué, muito obrigado pela sua assistência, meu querido. Eu queria agora que o senhor fizesse a leitura do 15, por favor. Versículo 15. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, o escritor, né, João Marcos, ele traz esta situação: quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Por que que ele diz isso? Vamos lá para Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares e em teu coração crer. Toda criança, meus queridos, ele naturalmente acredita. Ele acredita. Se ele não foi criado em uma casa que costumam mentir para ele, ele é puro, ele não tem mentira no coração. Então, se com tua boca confessares e em teu coração creres, a criança crê. Olha só como é interessante. Eu tenho uma filha que hoje já tem 20 e muitos anos, 28 anos aproximadamente. E quando ela era pequenininha, ela subia em cima da mesa e eu de costas para ela, ela dizia: papai, me pega. E eu tinha que me virar rapidamente e ela já estava se jogando, porque ela sabia que eu ia segurá-la. O que é isso? É a fé. É a fé dos pequeninos. E os novos convertidos têm uma fé forte, meus queridos, que se não for abalada por pregações diferentes, divergentes, esdrúxulas, eles vão continuar com essa fé o resto da vida e ela só vai crescer. Sim, ela só vai crescer. E nós precisamos compreender, meus queridos, que toda vez que a nossa fé é posta, né, em prática, ela cresce. Como assim, apóstolo? Toda vida que nós praticamos a fé, a nossa fé cresce, a nossa fé fica forte, a nossa fé fica pujante, a nossa fé move montanhas, segundo está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Se alguém disser ao monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar, tiver fé no seu coração, assim lhe será feito. O novo convertido, meus queridos, ele tem essa fé forte, essa fé pujante. Aí ele se converte dentro da igreja e a própria igreja trata de matar a fé desse cristão, desta criança. Como? Dizendo que você não pode fazer isso. Pastor, eu posso levar a palavra? Não, você não pode não, porque você não tem experiência. Tem que deixar, tem que dar oportunidade para a fé dele crescer. Eu agradeço a Deus pela vida do hoje apóstolo Amilson de Freitas Lopes, porque um dia eu cheguei para ele, novo convertido, e disse, ele era presbítero da igreja, eu disse, presbítero Amilson, eu queria trazer uma palavra. Ele disse: faça o estudo que eu lhe dou a oportunidade.
Então, nós temos que lembrar dessas coisas, meus queridos. Nós temos que fazer isso pelas pessoas. Nós temos que trazer à existência, junto com as pessoas, a fé forte, a fé que traz à existência as coisas que não são como se já fosse. A fé que faz com que uma estéril seja mãe de filhos. Essa é a fé, meus queridos. É esta fé, a fé que traz à existência o que nós precisamos, quando nós estamos precisando. É fé. Esta é a fé forte, meus queridos. E a fé do novo convertido é essa. Ele crê que pode fazer. Tem uma cena que correu o mundo agora na década de 2000. Era 2007, tinha um lutador de sumô de aproximadamente 2,35 metros de altura, um gigante, e uma criança de 1 aninho, vestido como lutador de sumô. Aí tinha uma frase: covardia é dizer para o gigante, aí a seta apontava para o pequeno, para a criança, que ele não pode vencer esta criança. Essa é a demonstração de fé, meus queridos. A fé forte, ela faz isso, ela constrói pontes, ela não constrói ilhas. A fé constrói pontes, meus queridos. Cada um de nós, o ser humano não é ilha, o ser humano é ligado ao outro por pontes. Para quê? Para que nós possamos receber do Pai a direção, o conforto, o consolo, a oportunidade de fazermos tudo segundo quanto está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós nos dias de hoje, meus queridos, para que nós possamos compreender tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu amado irmão Josué, por favor, faça a leitura do 16, que depois nós vamos fazer a leitura de tudo e concluir. Amém? Versículo 16. Então, tomando-a no braço, e pousou a mão, e abençoou. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus Cristo não só disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus, como pegando-a no colo e impondo as mãos, os abençoou. Meus queridos, o que é que significa isso? Significa que quando alguém se converte, Jesus Cristo pega ele no colo. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus Cristo, declarando-o como o único e suficiente Salvador da sua vida, Jesus Cristo pega essa pessoa no colo. Tem uma analogia, né, que é feito com aquela história dos passos na areia. Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só vi um par de pegadas na areia. Aí Jesus Cristo olha para a pessoa e diz: é porque você é meu pequenino. E naquele instante, o par de pegadas que você via era meu, porque eu te carregava no colo. Meus queridos, esta é a tônica do reino de Deus. Esta é a oportunidade que nós temos através de Jesus Cristo, pela palavra, pelo entendimento, pela direção de Deus nas nossas vidas. Nós vamos buscar agora a palavra que está escrita lá em Tiago capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de variação. Meus queridos, a boa dádiva, nós podemos compreender ela como a salvação, a conversão e a salvação, mas o dom perfeito, nós podemos compreender ele como
tudo aquilo que é perfeito em nossa vida através de Jesus Cristo, que é a cura. A cura, apóstolo? Sim, a cura. A cura é um dom perfeito, meu querido, porque ele tira toda e qualquer dificuldade do seu corpo humano, normal, mortal, e deixa você saudável. A cura em Cristo Jesus, ela é para os nossos dias, ela é para o nosso tempo. Ela tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Hoje eu tive notícia de, através da nossa pastora Véria, né? Que ela ficou maravilhada ao saber que uma outra pastora, né, pastora Selma, ministrou no curso de intercessão lá da igreja El Shaddai, aqui em Araguaína. E eu achei interessante o comentário que ela fez, que ela não foi possível que ela estivesse ali, porque ela está com a mãe, a avó Brígida, hospitalizada, mas ela disse: olha, eu vou pedir a Deus que Ele me dê. Aí eu disse: nós vamos organizar um livro para a senhora, pastor. Ela disse: oh, glória a Deus. O que é que isso significa, meus amados irmãos? Que nós estamos alegrando com os que se alegram. Nós choramos com os que choram. Pela avó Brígida nós choramos, mas pela pastora Selma, que ministrou esse curso através do livro que ela escreveu, a pastora Selma, né, que é sobre oração, nós nos alegramos. Nós nos alegramos, meus queridos, a ponto de entendermos que é para nós essa palavra que está escrita em Marcos capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Mas por que nós entendemos isso, meus queridos? É para nós. Nós somos crianças na fé. Nós já estamos comendo chambari, mas tem momentos que nós nos achamos como crianças na fé. Não por falta de entendimento, não. É porque nós temos que ter a fé de uma criança para entrar no reino dos céus. Nós precisamos ter a pureza de uma criança, acreditar que Jesus Cristo, Ele não foi, Ele é e sempre será o ontem, o hoje e eternamente nas nossas vidas. Nós precisamos compreender, meus queridos, que o que nós estamos fazendo nesse tempo, que se chama hoje, é aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Quando nós queremos agir da forma correta, quando nós queremos interagir, entender e compreender tudo aquilo que Deus fez pelas nossas vidas no momento em que nós estamos aqui, nessa terra. Meus queridos, é preciso que a gente compreenda isso. A família, ela tem que compreender que ela tem que cuidar dos seus. Não é para outras pessoas cuidarem, é para nós que somos família, cuidar. Família de Deus, família humana, é para nós cuidarmos. Nós podemos receber ajuda de pessoas, mas eles não têm obrigação. Eles fazem porque eles têm o caráter cristão. Eu tenho visto e ouvido pessoas tomando posições, meus queridos, que nem de longe é aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, desejaria para a vida dessas pessoas. Nós temos visto e ouvido pessoas sem entendimento, com falta de entendimento, fazendo coisas, usando pessoas e amando coisas. Nós temos visto, meus queridos, nesses últimos dias, situações em que nós ficamos estarrecidos com a atitude das pessoas, em não quererem
levar adiante, levar a cabo, levar a bom termo a sã doutrina, a palavra de Deus. Amém, meus queridos, glória a Deus. Muito obrigado, meus queridos, pela oportunidade de trazer essa palavra para vocês. Agora eu vou fazer uma breve oração para vocês que estão ouvindo aqui no grupo Oração e Palavra e nas rádios ao redor do mundo e no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no Telegram. Eu quero agora fazer uma oração por você. Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão espalhados, Senhor, em todos os cantos onde essa palavra está chegando, Senhor, agora. E eu rogo para que sejam abertos os olhos do entendimento deles, Pai, para que aquilo que nós podemos fazer, Senhor, nós já estamos fazendo, e aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, nós rogamos a Deus para que Ele nos dê a oportunidade de fazermos segundo tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida das pessoas que estão orando conosco agora, Pai, que estão em uma situação difícil, passando por um dia mau na vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos que o Senhor tire toda a ansiedade desse coração, toda a ansiedade, Pai, desta pessoa que está orando conosco, Senhor. Todo o opróbrio na vida dessa pessoa, Senhor, para que ela possa receber de Ti a boa, a agradável e a Tua perfeita vontade na vida dela, e que sejam abertos os olhos do entendimento dessas pessoas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.